Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Luan Carlos. Olá, sejam bem-vindos. Eu sou a Mona e esse é o Nova Ideia Cast. Já quero deixar um convite aqui. Sigam as nossas redes sociais: Facebook, TikTok, Instagram, Tinder, YouTube, Kawaii. Estamos em todas as Orkut, redes. Não. Tinder. Tinder, ainda é. Convidados hoje, né? Uma dupla. Gente, primeira vez que estamos recebendo uma dupla aí. Olha só. Olha, essa dupla tem um currículo, vou Segunda, falar pra Mona, você errou. vocês. Já teve dupla aqui, hein? Ah, já teve, verdade. Ó. Cabecinha, Vocês sabem, né? Da última vez Vocês a gente sabem. zoou a Mona que a idade tá chegando, já tá esquecendo de novo já no Ah, é começo. verdade, gente. Mas vamos lá. Vou falar, o currículo é grande. Vamos lá. Primeira apresentação. Ele é especialista em PNL, certificado pelo Instituto PS de Madrid, na Espanha, em hipnose clínica. Especialista em hipnose de palco. Realizou conferências e palestras em diversos países e foi o primeiro brasileiro a se apresentar em Las Vegas. Na TV, participou de programa Silvio Santos, programa do Jô, programa do Ratinho, entre outros. Currículo, hein? O outro convidado é seu parceiro também. Ele é terapeuta e palestrante com mais de 2 décadas de experiência em desenvolvimento humano, especializado em psicoterapia breve e hipnoterapia. Pós-graduado em neurociência do comportamento. Olha, até me perdi aqui. Em neurociência do comportamento, fundador da Bravo Hipnose, uma clínica com foco na recuperação rápida de indivíduos com dificuldades emocionais. Deixa eu respirar agora, mas sejam bem-vindos, Rafael Baltresca e Fernando Colella. Gente, tô muito empolgada. Boa tarde. Obrigado por aceitar esse convite também. Não, obrigado a vocês pelo convite. O ano passado acabou ficando corrido pra todo mundo, esse ano deu certo. Saiu rápido, né? Saiu, você viu? Fizemos antes do carnaval ainda, né? Porque... Sim, Carnaval, na né? verdade eu tô em contato com o Baltresca desde o ano passado e daí tava muito corrido, dezembro Agenda normal, apertada. né? Aí a gente marcou e agora deu certo, eles estão aqui e eu tô assim muito empolgada porque é um assunto que eu adoro e tenho muitas dúvidas. Eu vou começar bem clichê, então. O que é hipnose, galera? Tem uma lista de respostas. Escolhe uma. Você sabe que essa é a primeira pergunta que todo mundo faz pra gente em qualquer podcast, entrevista. Clichê. É a mais esperada e a mais difícil de responder. Porque não existe uma hipnose, existem muitas hipnoses, né? Hipnose, a priori, é uma palavra que tem que dar conta de diferentes fenômenos e conforme o autor que vai descrever vai dar uma definição diferente, às vezes contraditória contra o autor. Então, na verdade, existem vários tipos de hipnose, vários tipos de definição, mas a gente pode, assim, dividir basicamente em 2 definições, 2 famílias de definições meio que padrão. A primeira vai dizer que a hipnose é um estado alterado de consciência. Ou seja, precisa fazer com que a pessoa entre num estado de relaxamento, para que ela fique hiperfocada, para que ela fique mais aberta à sugestão, para que você possa fazer uma demonstração no palco, uma terapia ou qualquer uma dessas coisas que a gente faz com a hipnose. Essa é a noção da hipnose clássica, mais tradicional. E a segunda linha de autores vai definir a hipnose como um estado psicológico natural do ser humano, que a gente vive no dia a dia, sempre que a gente está muito concentrado em algo ou focado, está mais ligado à ideia de uma influência, de persuasão. Você vai numa palestra motivacional, aquela pessoa fala alguma coisa que toca a sua vida e de repente cai uma ficha. Isso seria uma hipnose. Assim, ó. Exatamente. Ou então o professor, o pai, que influencia a criança, o filho, a ponto de construir um comportamento ou um entendimento diferente da vida, isso seria uma hipnose. Então tem essa ideia da influência, da sugestionabilidade, da expectativa. Então essa linha de autores vai dizer que a hipnose não é uma coisa que a gente faz só no palco ou na clínica, ou que precisa de uma mise-en-scène toda. É um fenômeno natural do dia a dia que todos nós experimentamos o tempo todo e a gente está experimentando agora também, de certa maneira. Você tem como me explicar quais são os benefícios da hipnose? Não, antes disso. Os malefícios, então. Ah, tá. Então tem os 2 lados. Assim, quando eu me pergunto o que é hipnose, eu gosto sempre de começar pela resposta o que não é hipnose, né? O que não é. Talvez o que não é seja mais interessante e mais necessário do que o que é.
Né? Porque às vezes você entra num estado, num estudo com tantas crenças, né? Com tantos fantasmas que você não quer nem dar um passo para frente, e com a hipnose acontece isso. Então vamos lá, hipnose o que não é? Uma lista. Não é uma pessoa dominando a outra. Então não existe um domínio mental. Eu já vou ter que queimar uma pergunta aqui, então. Exato, faz sentido, porque muita gente pensa que o poder está com o hipnólogo. Ele tem um poder, ele tem algo diferenciado, que ele vai entrar na mente da pessoa e vai tirar o que ele quiser. Não é. Mas não. Mas seria muito massa se fosse, né? Então, acontece que a TV, a mídia trouxe esse lado fantasioso. O cinema, né? Tantos filmes existem mostrando que o hipnólogo é aquela figura de poder, eu entro na sua mente. Tem lá o Escorpião de Jade, não é? Um filme antiquíssimo, incrível, mas com uma visão distorcida. Na hipnose não existe... Por exemplo, você pega vídeos na internet de pessoas hipnotizando. Sempre eles vão te mostrar a parte 2 da coisa. A parte 1, que é sentar, conversar, explicar para a pessoa, tirar medos. Quer dizer, a hipnose tem todo um preparo que não se coloca isso. E aí a pessoa leiga, vê na internet um vídeo, que chega outro, encosta na testa do rapaz, ele tomba, fala, caramba, ele tem alguma coisa no dedo. E não tem. Ou seja, o que não é hipnose, né? A hipnose não é domínio. Tá? A hipnose não é dormir também. Muita gente pensa que a pessoa está dormindo completamente indefesa, né? Completamente vulnerável, e ela vai ser acessada. Ao contrário, a pessoa está super consciente, ela está super focada, ela está tendo uma hipersensação do que está acontecendo. Às vezes ela consegue sentir assim, a temperatura de uma forma diferenciada. Então a hipnose é tudo que não é sobre domínio. E é muito mais sobre autodomínio. Sabe? Quando eu te hipnotizo, é como se eu estivesse te ensinando, eu te dou os caminhos para que você entre num lugarzinho que a gente vai chamar de inconsciente, ou alguns autores falam subconsciente, mas é aquela parte da nossa mente que não é racional. E uma coisa legal, o Colella sabe, eu sempre uso esse exemplo, que é do cigarro. Né? Para mim é o exemplo mais simples. Para a gente levantar agora, dançar um pouquinho, voltar para cá, se abraçar, tomar um café, tudo isso a gente faz de uma forma voluntária, de uma forma consciente, né? Agora, tem coisas que você pode ter a maior vontade e o troço não vai para frente. Por exemplo, eu quero parar de fumar. Cara, já fiz de tudo, não consigo. Ou então, quero ter um hábito de, sei lá, de exercício físico, academia, não consigo. Então, para mim, o básico ele é muito interessante. Por que tem coisas que a gente faz de uma forma voluntária, que ações que a gente pensa e faz, e outras não? Né? Nós dividimos a mente de uma forma muito didática em duas. Tem outras subdivisões, mas é como se tivesse um consciente, um racional e um inconsciente. Então, para mim, a hipnose é uma ferramenta de acesso nesse lugarzinho, né? Que esse inconsciente, esse acesso a gente faz por meio da hipnose. Então, assim, é um tema muito interessante, misturado com misticismo, porque isso vem carregado do cinema, misturado com um monte de desinformação que a gente vê o tempo todo nas redes sociais, e aí vira esse bololô, né? Vamos ver se a gente consegue esclarecer um pouco, né? É que é muito tempo também, né? Pô, a minha idade, você falou que você tem o tempo de carreira. 20 anos, não, sacanagem. Você tem quantos anos? Não, sou velho. Quantos anos você tem? Eu tenho 31. É 31? velho, 32? É idoso. 32. É um idoso. Porque a hipnose começou quando, assim? Tipo, quando começou, assim? Com quem começou? Olha, essa é uma longa história. Na verdade, a gente pode dizer que a hipnose existe desde que existe gente no mundo, né? Se você for pensar, a hipnose está muito ligada, como eu disse, à influência, à expectativa. E desde as nossas primeiras sociedades tribais, você tem aqueles rituais do tambor. Provavelmente a primeira forma de hipnose foi o tambor, né? Hey, bom, 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 hey. Onde as pessoas entravam em transe e tinha esses rituais de cura ou rituais espirituais, em que as pessoas estavam, às vezes, altamente sugestionáveis pela demanda do pajé, do xamã ou do líder daquela tribo. Então, esses fenômenos de influência, muito ritualísticos, que a gente vai definir como hipnose,
sempre existiu, né? Agora, você vai ouvir falar de hipnose também nas sociedades, nas primeiras civilizações, às vezes até de uma forma mais clara. Por exemplo, você tem descrições em hieróglifos e papiros de coisas que a gente poderia associar à hipnose no Egito Antigo. Na Mesopotâmia você tem. E de forma mais clara, entre gregos e romanos, você tinha os templos de Hipnos, que eram os templos dedicados à cura. As pessoas iam lá e tinham sacerdotes que faziam um ritual, onde as pessoas entravam no transe para curar uma enfermidade, uma doença ou algo assim. E, na verdade, são fenômenos que hoje a gente chamaria de hipnose ou fenômenos hipnóticos. Depois a gente praticamente não ouve falar de nada muito ligado a isso durante a Idade Média, porque era o período das trevas, da Inquisição. Então isso seria considerado bruxaria, né? Então nós, se vivêssemos nessa época, provavelmente estaríamos queimados nesse momento, né? E depois você só vai ouvir falar da hipnose de forma mais moderna a partir do século XVIII. Exato. Com um cara chamado Franz Mesmer. Franz Mesmer era uma figura muito interessante, um médico, que ele trabalhava com uma técnica chamada magnetismo animal, né? Ou mesmerismo. Aliás, a palavra mesmerizado também é um pouco sinônimo de hipnose. No inglês britânico usa-se como sinônimo, porque é da onde vem. O Mesmer, ele é considerado, um médico austríaco, ele é considerado o primeiro hipnotista moderno. Só que ele não sabia que ele estava fazendo hipnose, ele achava que estava fazendo mesmerismo. O que era? Havia naquela época uma moda de curas por magnetismo, né? Que é uma tradição até muito mais antiga que ele, tem outros nomes, como Paracelso, enfim. Então, acreditava-se num primeiro momento que magnetismo eram ímãs mesmo, que o ímã poderia magnetizar um órgão do corpo, fazer aquele órgão se curar, funcionar melhor. Aí o Mesmer começou a pensar que isso também era possível através de talvez nós tivéssemos um magnetismo natural, animal, que ele poderia ativar através de passes magnéticos, passes com as mãos, né? E ele começou a fazer esses passes, esse mesmerismo. E ele começou a ficar muito famoso porque as pessoas realmente se curavam, né? Elas tinham verdadeiras catarses, grandes transes. E ele ficou tão famoso que ele chegou a trabalhar com mais de 300 pessoas por dia. Foi convidado para ser médico da corte do rei Luís XVI na França, que era a corte mais importante da Europa naquela ocasião. Foi amigo das celebridades, era um dos melhores amigos do Mozart. Ele era daquela alta nata da celebridade. Era um influencer. Conheceu o Silvio Santos também? Exatamente. e ele sempre acreditou nisso. Só que o rei Luís XVI, ele achou que ele tinha muito poder, achou meio estranho aquele negócio, resolveu criar uma comissão real para investigar os trabalhos do Mesmer, para que ele pudesse... ver se aquilo era verdade mesmo, porque de fato ele conseguia muitos resultados, se aquele magnetismo animal funcionava. E essa comissão, que tinha nomes super importantes na época, né, como Benjamin Franklin, que era da nota de $100, o presidente dos Estados Unidos, mas ele era cônsul na França, era um dos grandes cientistas da época, o Bailey, que era um grande astrônomo da época, o Lavoisier, que criou o design de pesquisa, né, o Lavoisier que a gente aprende na escola. Essa galera, que eram os maiores cientistas da época, criaram essa comissão que ficou 5 anos pesquisando o trabalho do Mesmer. E eles concluíram que o Mesmer era um charlatão. Por quê? Porque eles falavam assim, só que no relatório deles está assim, magnetismo animal não existe. Mesmer era charlatão, apesar de que as curas acontecem. Tá desse jeito. Mas por quê? Aí eles falaram, é graças ao poder da sugestão. Eles criaram, para fazer essa pesquisa, o tal do teste cego. Hoje é comum, o teste duplo cego, né? Mas eles criaram, na verdade, não era duplo cego, era cego, né? O duplo cego, o teste cego é assim. O Mesmer, para ele magnetizar várias pessoas ao mesmo tempo, ele magnetizava uma banheira de água, então ele fazia uma imposição de mãos na banheira de água. Nessa banheira tinha umas hastes de metal que as pessoas seguravam. E elas, enquanto seguravam na haste, elas tinham catarse, convulsionavam, viravam o olho para cima, desmaiavam e depois voltavam bem, zeradas e resolviam o problema. Muitas vezes isso acontece, porque elas iam com uma grande expectativa, né? O que esse pessoal fez, assim, nesses testes? Eles falavam assim pro pessoal, olha, essa banheira foi magnetizada pelo Mesmer. Não tinha sido. Só que as pessoas tinham as mesmas reações. Então, não era o magnetismo,
era o que a gente chamaria de efeito placebo. Ou expectativa ou sugestão. Essa é a essência do fenômeno hipnótico. Então, Mesmer é considerado o primeiro hipnotista porque foi a partir do Mesmer que se descobriu o poder da sugestão. Pense, ele era muito famoso, era uma celebridade, era famoso pelas famosas curas do Dr. Mesmer. Aliás, os médicos já são grandes figuras de autoridade por si só. Um médico muito famoso da corte do rei. As pessoas iam com uma grande expectativa de resolver o problema e elas resolviam. Não por causa do magnetismo, mas porque elas eram sugestionadas a isso por uma forte expectativa de que elas resolveriam o seu problema. E isso foi compreendido não pelo Mesmer, mas por um cara que veio logo depois dele, um cara chamado James Braid, que foi quem criou o nome hipnose. Aí ele foi fazer uma ideia mais científica e aí ele pensou, não, na verdade é o poder da sugestão. Então, a hipnose começa nessa época, no século XVIII, quando se descobre que a hipnose é um fenômeno, como eu disse no começo, natural, onde a gente pode ser sugestionado por autoridade, por influência, pelas nossas expectativas. Não tenha dúvida que a nossa expectativa influencia toda a nossa percepção de mundo, para tudo na vida, né? Desde da agradabilidade de um vinho, né? A gente tem sempre expectativa de que um vinho mais caro é mais saboroso, até em relação às nossas relações sociais como um todo, né? Então, é por isso que a hipnose acontece o tempo todo. E quanto mais a gente estuda hipnose, a gente vai vendo que é mais simples e ela acontece o tempo todo. Por mais que a explicação seja complexa, por mais que os fenômenos a gente às vezes não espera, mas é muito simples. É como a gravidade. Eu tenho uma filha de 5 anos. Se perguntar para ela, Luna, o que é gravidade? Ela não sabe o que é. Ela não sabe explicar gravidade. Mas ela sabe, se ela soltar isso aqui, cai. Então, a gravidade existe desde quando? Desde que o mundo é mundo. Agora, aos poucos, foi se entendendo que não é uma bruxaria, que existe uma força, etc. A hipnose é a mesma coisa. Né? Quando tinham lá os homens da caverna, tenho certeza absoluta que alguns influenciavam outros por meio de gestos, de palavras ou de ritos, de danças. Né? Esta influência poderosíssima é a hipnose, é a mesma hipnose. O que a gente vai, com os tempos, né, a gente vai mudando o jeito, compreendendo, mudando o palavreado, é um pouco da explicação por que isso acontece e o mais importante, como fazer isso acontecer, né? Então é o nosso estudo, o que a gente é apaixonado, é entender. Porque chamar de hipnose de ciência, né, sendo bem claro, não é. Ela não é um método científico, porque ela depende muito do quê? Da sugestão e principalmente da percepção do outro. Então, o método científico, ele necessariamente requer que eu faça alguns testes com você e depois replique isto nela, nele e sempre eu consigo o mesmo resultado. O método científico, ele necessita disso. Com a hipnose, eu não consigo. Porque você pode ter um tipo de reação, ela pode ter outro, entende? Então, ainda voltando na conversa que ele explicou, né? Lá atrás, o Mesmer... não sabiam que ele era um charlatão, mas sabiam que aquilo funcionava. Da mesma forma, hoje ela não é catalogada como um método científico, porém, os resultados, sim. Os resultados, sim. E são cientificamente mensurados, são e comprovados. Cientificamente comprovados. Coisas do tipo, que bem subjetivas, né? Do tipo, olha, eu me sinto melhor, subjetivo, né? Eu consigo falar melhor com as pessoas, subjetivo, até coisas super objetivas, como por exemplo a eliminação de uma alergia que a pessoa não sabia de onde vinha, tá? Ou então a gagueira, a pessoa gaguejou por 20 anos depois de uma sessão de hipnose e eu presenciei isso ao vivo, ela saiu do consultório falando sem gaguejar. Então com a hipnose você vê as coisas acontecendo, mesmo que nós não consigamos colocar A mais B, sabe? O que acontece no cérebro? Por que essa sugestão ela é recebida? Por que se eu hipnotizar a Mona, por exemplo, ela pode ser rapidamente hipnotizada? E se o Fernando hipnotizá-la, pode ser que não. Ou o contrário. Por quê? Porque talvez uma conexão que exista, uma conexão de autoridade, de confiança, seja uma para mim, uma para ele. Entende? Então a hipnose, ela não é uma fórmula matemática, ela tem muito mais a ver com percepção, sabe? Com esse lado da autoridade, né? E toda figura de autoridade, toda figura, ela de uma forma ou de outra hipnotiza. Os pais estão hipnotizando as crianças diariamente, sem nem pensar
na palavra hipnose. Entendi. Quando eu convidei o Baltresca para vir aqui, eu perguntei para ele se era possível a gente fazer uma demonstração aqui. Eu queria que o nosso produtor ele participasse, mas você me falou que tem toda uma preparação antes. Sim. Essa preparação, como que ela é feita? E também qualquer pessoa pode ser hipnotizada? Claro, todos podemos ser hipnotizados. Qualquer pessoa, tá? A não ser que a pessoa tenha algum problema grave, mental, sabe? Com às vezes uma taxa de cognição muito menor. Aí são casos à parte, mas a grande maioria das pessoas, sim. Né? Agora, qual é o preparo? Não adianta eu encostar na testa, eu dizer durma. A arma que já não aponta. existe. Arma hipnótica. O que mais tem, Como que era a né? produção, não? É pistola hipnótica? Pistola hipnótica. Dormiu. Não existe. Então, assim, para hipnotizar, vamos supor que por que eu disse para você que precisaria de um preparo? No mínimo de 15, 20 minutos, né? Nós não teremos esse tempo hoje. Sim. Normalmente, a gente explica o que é hipnose, a gente tira os medos da pessoa, sabe? A gente desmistifica algumas coisas. Então, tem alguns rituais que a gente faz antes, justamente para colocar a pessoa nesse estado de permissividade, sabe? De confiança. Entende? E uma palavra que a gente usa o tempo todo, que acho que é a mais importante da hipnose, que é um estado de engajamento. Sabe quando vocês estão com os amigos, depois de 3 horas, falando bobeira, dando risada, aquele estado assim, num fluxo que vai muito, que qualquer coisa que um fala, todo mundo casca o bico, sabe? A gente fala que aí entrou num estado de engajamento tão forte, sabe? Que um está o tempo todo influenciando o outro. A hipnose é a mesma coisa. Eu preciso de um estado de engajamento tão forte do sujeito que vai ser hipnotizado para que ele comece a aceitar minhas sugestões, não apenas num nível consciente, racional, mas que vá além disso. Eu me livrei, então. Se deu bem. Ou não, né? Porque é tão boa a sensação que talvez você teria... Olha, eu tenho Não me livrei muita 100%. vontade, porque eu sou um pouco cética, assim. Eu só acredito, às vezes nem vendo, eu acho que eu acredito mais vivendo. Então eu tenho muita vontade, a gente vai conversar ainda. pra gente lá Essas são as conhecer a melhores Brava. pessoas. Você termina ali, sai da sessão, você acredita ainda? Já tá... Você acredita que você comeu uma cebola achando que era uma maçã? Olha! Mas assim, a gente vê, entendi já essa ideia de preparo, tem que ter um tempo de preparo, mas muito do que a gente vê na TV, eu vejo os hipnólogos conversando um pouquinho antes e de repente ele fala uma palavra, alguma coisa, e a pessoa dorme ou começa a fazer alguma coisa. E eu sempre tive a sensação que ele fala assim, pô, quer 50 aí? Imita alguma coisa. Como que é essa fala, digamos assim, antes? Assim, é uma preparação também, talvez? Tá. Esse antes é bem antes, não é só, não é só o antes ali. Ah, entendi. Não é só os 2 minutos que a gente Eu vê. vou Não. complementar a pergunta dele, porque assim, nos anos 90, nós tínhamos um hipnólogo, que, claro, vocês conhecem, Fábio Puentes. Ainda temos. Tá Ainda vivo, temos, tá né? vivo. Mas ele é... A Não, Mona matou o Fábio Puentes. não, é que agora ele Está não tá tão vivo na ainda. mídia, né? Mas ele fazia isso pela TV. Eu vi programa do Gugu, ele fazendo, passam em casa, grudem os dedos, E as pessoas grudavam. né? E as Legal. pessoas grudavam. E, claro, tinha... Na plateia também, ali com um monte de gente, ele fazia isso. Então, Sim, assim... ele fazia tudo preparo ao vivo. Né? Tá. Sendo bem claro, não dirigindo a pessoa do Fábio, mas a técnica, ok? E a gente tá falando também, anos 90, outra mentalidade, outra coisa, ok? Total. A gente tem um curso de formação chamado Bravo Hipnose, onde a gente ensina as pessoas a hipnotizarem, tanto essa parte cômica, entretenimento, como também a parte terapêutica. Então, quando o aluno entra na escola, muitas vezes ele entra zerado, sem saber direito o que é hipnose, e ele sai do curso atendendo, ou seja, trabalhando como terapeuta. Isso coloca nas nossas costas uma responsabilidade monstruosa. A gente está formando terapeutas, entende? Para a pessoa sair de lá, fazer uma besteira, é 1, 2. E ética, pra gente, palavra-chave. Inegociável. Então, respondendo agora a sua pergunta, se eu faço a preparação, vamos supor que você falasse, não, Rafa, me faz aqui no ar mesmo, ao vivo. Se eu faço isso ao vivo, como alguns hipnólogos já fizeram isso ao vivo, o que pode acontecer? Vamos pegar um programa com uma audiência baixíssima de TV aberta. Baixíssima.
que é baixo para um programa de TV aberta? Rede TV. Não, sacanagem. Não, que Nossa. seja. Tá igual a Tata Werneck. 50 mil pessoas assistindo. Sim, é baixo. Baixo, né? Baixo. 200 mil pessoas. Pra uma TV, sim. Ok, pra TV é baixo. Vamos colocar 100 mil pessoas atendendo, assistindo. Se 1% de 100 mil daria 1.000, 0,1% daria 100, se 0,01% das pessoas, que a gente sabe que é muito mais do que isso, fossem hiper susceptíveis, uma pessoa que gruda a mãozinha em casa não desgruda mais. Vai pro hospital. E Tem casos disso? Existe casos? Entendi. Presta atenção. A taxa que a gente trabalha normalmente de pessoas hipersusceptíveis é de 10%. Ok? Então, dos 100 mil, seriam 10 mil. É isso, né? 10 mil. 10%. Não. 10 mil. 100 mil, 1%, 1.000, 10%, 10 mil. Então, assim, eu pus a taxa de 0,01, mas ia ser muito indo pro hospital com Imagina uma chegar no grudada. Como que você fez isso, senhora? Então, Você tá Como entendendo? que ela vai explicar que ela tava assistindo o Gugu? Entende? Então, assim, a gente tem que ser ético ao extremo, porque a gente não sabe. Pior que isso, o cara tá ouvindo o programa, porque hoje tudo é streaming, não sei o que lá, podcast, no carro. E aí? Nossa. A pessoa dirigindo, o hipnólogo falando. A mão no volante aqui. Não, cara, a pessoa tomba, dorme Bem no dormido. carro. Entende? Então, quando a gente fala, eu tô fazendo aqui, vamos lá, galera de casa. Eu tô imaginando que a pessoa tá no sofá dela, sentadinho, bonitinho, e Posso fazendo. dizer que eu Mas fiz. e se não tiver? E se estiver de pé, dirigindo, operando uma máquina? Você tá entendendo? Então, quando eu falo sobre algo que vai ser exposto publicamente, se a gente não for hiper cuidadoso, a merda pode ser monstruosa. E graças ao bom Deus e o que a gente prega e ensina, nunca tivemos um caso, nem no palco, nem na clínica, nem de demonstrações que teve algum problema sério, entende? Eu tenho uns áudios, né? A gente tem alguns cursos online e sempre no começo dos meus áudios eu falo, este áudio deve ser ouvido enquanto você estiver na cama, eu listo, né? Na cama, sofá, entendeu? Sentado ou fazendo algo que você possa fechar os olhos e relaxar, entende? Então essa é por isso que a gente tem que tomar hiper cuidado quando faz algo na TV. Tivemos casos já, Aí- não nossos, mas a gente viu. Né? Daí a necessidade dessa preparação. Então, essa história da mão colada, isso faz parte da preparação. Entendi. Né? Só pra, a mão colada, só para vocês entenderem. Tem o dedo também, assim. Tem o dedo. aham. Eles são testes para entender o quão suscetível está a pessoa naquele momento para responder aos fenômenos no palco. É isso. Porque o que acontece? Todas as pessoas são hipnotizáveis. Mas para o meu show, ou para o show dele, a gente vai precisar daquelas pessoas que naquele momento, naquele contexto, estão mais abertas. Que não vão subir no palco e começar a não responder porque elas ficaram com medo do público, ou intimidadas, ou se sentindo expostas. São pessoas que querem estar lá, que estão curtindo, que vão se divertir. Vão se entregar, que né? vão se entregar, que vão se engajar. E essas pessoas, numa plateia grande, é muito fácil. Você tem que selecionar essas pessoas, mas para selecionar você vai fazer testes com a plateia. Então, quando você pega uma plateia grande e faz a mão colada, e aquelas, sei lá, 10% vão colar. Então, essas que estão coladas, a gente vê que elas estão super afim, Realmente, super tem alguém que suscetíveis. finge, assim? A gente tem, Pode ter, tem. não depende da gente, mas a gente tem um olho clínico É. para Tá, saber. legal. Pra saber. legal. É. Fácil. E coisa que eu não deixo é a pessoa fingir. Eu deixei uma única pessoa fingir. em brincar que estava hipnotizada. A minha vida inteira. E a gente sabe quem é, talvez. Depois eu conto. Na hora certa eu conto. Mas é isso. E depois já deixei. Pegamos a referência. Pegou, né? Vai, pegou, pegou. Pegamos. Quase cuspiu no café agora. Deixa eu te contar que quando a Mona mostrou até o vídeo pra mim, a gente já tinha visto logicamente, ele aparentou pra todo mundo que tava hipnotizado mesmo, né? Foi muito engraçado. Eu conto do Silvio. Mas assim, o mais legal e íntegro foi justamente depois ele disse:
Olha, isso aqui é uma brincadeira, etc. E aí tudo bem, meu coraçãozinho relaxou. Mas tem gente que a gente vê que tá fingindo, ou às vezes não é fingindo por mal. A pessoa quer estar lá. Mas não consegue, às vezes. Sabe, olha, vocês estão no palco todos os dias aqui. Isso é um palco também. Tem gente que nunca teve essa oportunidade de ser visto por outras pessoas, por ser admirado, entende? Então a pessoa quer, às vezes, ir pro palco. Ela quer se mostrar prestativa. É igual aquela tua tia de cabelo azul, que qualquer desenho que você faz, ai, que lindo, meu filho. É tudo lindo, nem é. Só que a gente tem olho clínico e a gente já... Bye, bye. Percebe? Entendi. Infeliz, com todo respeito, volte pro seu lugar. Aqui não. Você não está hipnotizado. E aí tem essa seleção das pessoas que vão passando no teste para os melhores voluntários para o show, que é o que ele faz nos bastidores do programa de TV, por isso que tem uma preparação anterior para que essas pessoas... Numa palestra que ele faz, num show, isso também acontece lá no palco com a plateia, e é fácil, você tem uma amostra grande de pessoas, você seleciona aquelas que estão melhores. E aí tem uma diferença importante da parte clínica. Porque na hipnose clínica, você não pode selecionar a pessoa. Negar que você não quer, né? Você tem, quem te procura precisando de ajuda... essa é a questão. Não é? Tem que ser hipnotizado. Eu tô tranquilo. Sossegado. Tem 80, 500 pessoas na minha frente. Na clínica, o troço é outro. Eu fico imaginando você na clínica assim, ó, não grudou o dedo, vai pra casa. Não tem como fazer. Não tem como fazer isso. Não tem como fazer isso. Se pudesse, até mas não tem. Existe uma questão importante nas apresentações de hipnose de entretenimento, de palco, de palestras, que é o timing. Tem um tempo para aquilo. A palestra tem 1 hora, então ele tem 5 minutos, 10 minutos para selecionar as pessoas. Então não dá para ensinar as pessoas a serem hipnotizadas. Você tem que pescar aquelas que estão naturalmente suscetíveis naquele contexto. E esses testes servem para isso. Mas na clínica é diferente, porque na clínica eu tenho tempo. Eu tenho um ambiente controlado. Eu vou ficar lá com a pessoa 2 horas. E aí eu posso ensinar a pessoa a entrar em hipnose. Porque todo mundo pode ser hipnotizado. Algumas pessoas têm uma facilidade incrível, natural. Essas a gente seleciona no show. Na clínica, se a pessoa não tiver essa facilidade, não tem problema nenhum. É que nem tocar um instrumento musical. Todo mundo pode aprender a tocar um instrumento musical. Algumas pessoas terão muita facilidade, aprendem fácil, tocam de ouvido sem muito estudo. Sim. Outras precisam ralar um pouquinho mais, precisam aprender um pouco mais. Mas todas podem aprender. A hipnose é a mesma coisa. Então a grande diferença da clínica é que na clínica a gente tem tempo, que você não tem num palco, para ensinar como ser hipnotizado. Por isso que todo mundo pode ser hipnotizado na clínica. E a clínica é legal, porque a pessoa, ela tá lá porque ela quer. Sim. Ela tá te procurando.Ela tem um senso de urgência porque ela quer resolver um problema. No palco, nem sempre é assim. No palco, nem sempre é assim. Né? Então, é o cliente mais desafiador. É o do palco, na verdade. Ela caiu de paraquedas lá. A clínica, ela quer estar lá. A clínica é um ambiente controlado, ou seja, eu tenho tempo, eu posso ensinar, eu posso testar com ela, eu posso ir mostrando, ela pode ir experimentando. E ela tem uma coisa muito importante que é o senso de urgência. O tipo de sugestão que você dá na clínica é muito mais aceitável para a maioria das pessoas do que o tipo de sugestão no palco. Como ele falou, hipnose não é sobre domínio de mente. A gente diz que toda hipnose é uma auto-hipnose. Então, eu não hipnotizo uma outra pessoa, o Baltresca não hipnotiza outra pessoa. O que a gente faz é conduzir um processo. Eu digo pra você o que você faz pra você se hipnotizar. E é você que decide ou não aceitar as sugestões que eu te dou, porque você está sempre consciente no processo, se for boa pra você. Tem sugestões que são mais aceitáveis para uma pessoa do que outra. Não adianta a pessoa estar muito hipnotizada e falar assim, imita uma galinha. Ela vai se sentir constrangida e exposta? Ela não vai imitar uma galinha, a não ser que ela realmente esteja afim de fazer isso. Agora, o que é mais fácil para a maioria das pessoas aceitarem? Como ideia de sugestão. Não ansioso ou esquecer o próprio nome? Verdade. O que é mais aceitável para a maioria das pessoas? Não depressivo, saudável, confiante, ou alucinar e ver um Michael Jackson na minha frente? Essas sugestões de entretenimento, como alucinação, amnésia, esquecer um nome, esquecer um número,
são sugestões muito mais complexas de serem aceitas, porque não são tão aceitáveis para a maioria das pessoas. Então a gente tem que achar aquelas boas mesmo para demonstrar. Mas essas sugestões terapêuticas são muito mais simples, porque mesmo que eu esteja muito ansioso, eu já não estive. Eu sei o que é não ansioso. Mesmo que eu esteja deprimido, eu sei que a depressão não é um estado permanente, que eu posso mudar esse estado. É aceitável essa ideia para mim. Logo, essa sugestão, hipnoticamente falando, é mais aceitável também. Então tem alunos nossos que dizem assim, não, eu quero trabalhar só com palco, porque eu não quero trabalhar com terapia, é muito mais difícil mexer com a mente das pessoas. Na verdade é mais fácil. É mais fácil que o palco. Pelo simples fato de que a pessoa que está lá, ela está lá porque ela quer, porque eu tenho tempo de ensinar ela a entrar em hipnose e eu vou dar o tipo de sugestão que as pessoas estão muito mais abertas do que essas sugestões assim mais malucas que ele dá nas apresentações dele na TV e por aí vai. E quando a gente fala, quando se remete à hipnose, o pessoal já vem com mente, com a cabeça mesmo, o pessoal falando que vai mexer nisso. Sim. Mas a hipnose, ela pode curar dores físicas também? Sim, sem dúvida nenhuma. Aliás, quando a gente vai falar em pesquisa científica, existe muito mais pesquisas na área de controle de dor do que na área de terapia. Embora exista de psicoterapia, mas existe um farto material de estudos na área de controle de dor. A hipnose, ela é utilizada, por exemplo, para você fazer cirurgias com pessoas que não podem tomar anestesia. Ela é utilizada para fazer parto sem dor. A gente faz isso bastante na clínica também, né? Então, a pessoa quer... A Fernanda disse que estava com enjoo hoje, já vai preparando também. Então, pessoas que têm dores crônicas, lesões, coisas... Porque tem as dores de fundo emocional, né? Então, por exemplo, uma pessoa que busca a gente com uma queixa de fibromialgia, por exemplo, a gente vai trabalhar primeiro o aspecto emocional. Mas tem casos como a lesão, não tem nada de emocional. Então, você consegue, através da hipnose, desligar a percepção de dor. E a gente ensina a pessoa a fazer isso sozinha, é uma auto-hipnose. Então, isso é um processo que a gente faz muito na clínica e tem larga comprovação. Então, por exemplo, uma dor de cabeça eu consigo. Agora, se eu tô com uma doença mesmo em algo assim, eu posso deixar de sentir a dor, mas a doença ela vai estar lá ainda. Sem dúvida. Porque você tá... Mesmo a dor de cabeça, a causa vai estar lá ainda, né? Tá, eu só acredito que eu não estou sentindo. Tipo, mais ou menos assim? E é por isso que a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Porque às vezes tem uma pessoa que vai com uma dor de cabeça e você, com a maior boa vontade, vai ajudá-la. É muito simples tirar a dor. De tudo que a gente faz na hipnose, é uma das coisas mais fáceis. É muito simples. E aí você ajuda a pessoa e a dor de cabeça vai embora. É uma sugestão super aceitável para ela, porque a dor incomoda de fato. E a dor de cabeça vai embora enquanto o câncer no cérebro se desenvolve. Ai. Porque se tem dor, tem alguma coisa errada, tem um sintoma, tem alguma coisa. Que então, pode ser. Que pode câncer. ser. Ou não. Eu tô dando exemplo, tá? Eu tô dando exemplo. Galera em casa, vigila. Ai, meu Deus, dor de cabeça, ele falou. Então a gente vai trabalhar a dor quando a gente sabe a natureza daquela dor. Tem um diagnóstico. Então, não, é tensional, é uma enxaqueca nervosa. A gente sabe. Aí a gente pode trabalhar. Mas até essa a gente fala do câncer, assim, mas muita gente vai pesquisar algum sintoma na internet, acha câncer no Google, assim, às vezes ela fala, putz, tô com câncer. Isso é basicamente ela se auto-hipnotizou pra dizer que estava com câncer? Assim, ela percebeu, ela aceitou a sugestão que a internet deu pra ela? Assim, Tipo... o tempo todo. Ainda mais as pessoas colocando no Google, na internet, uma autoridade incrível. De tá lá, deve ser verdade, né? Então tem que tomar muito cuidado com as respostas. Ela pode não desenvolver um câncer com isso, mas vai desenvolver um estado emocional de muita perturbação, provavelmente. Isso não deixa de ser uma auto-hipnose, entendeu? Porque ela... Em geral, transtornos de ansiedade acabam... Qualquer tipo de transtorno emocional acaba sendo resultado de um pensamento de uma crença que eu passo a ter. Então, o que é uma ansiedade? É uma ansiedade... todo tipo de ansiedade, de certa forma, ela deriva de um pensamento de que algo terrível vai acontecer, ou de que algo terrível pode acontecer. Então, a hipocondria, por exemplo, que é um tipo de ansiedade, ela deriva de um pensamento de assim... Será que eu vou ficar doente? Será que eu tô doente? Será que eu tô com câncer? Né? E, em geral, se você for falar de depressões, de ansiedades, de culpas, de sentimentos de inferioridade, etc., você vai sempre perceber que por trás existe um pensamento, uma crença aprendida, mesmo que inconsciente, que gera aquele sentimento. Então, sempre o processo terapêutico, ele também é em descobrir quais são os pensamentos que geram isso. Que é o mais legal da hipnose. Essa investigação.
É o mais legal. Palco é legal, divertido, o pessoal esquece nome, número, dá pulinho achando que tá beliscando o bumbum, vê o Homem-Aranha, é super divertido. Mas, cara, quando você fala de terapia, tanto que eu acredito que a maioria dos meus alunos, quando faziam um curso comigo, que eu tinha um curso antes que era só de palco, quando eles viam a parte terapêutica, eles ficavam loucos. Porque o hipnoterapeuta, ele vira um investigador. Sabe? A pessoa fala, pô, eu não consigo, sei lá, falar em público. Eu subo no palco, travo. Aí o terapeuta vai. Tem algum gatilho, entende? Tem alguma experiência passada? Tem algum trauma infantil? É apenas uma alucinação, uma fantasia? Então, assim, o hipnoterapeuta, ele é um investigador da mente. Ele ajuda a pessoa a achar, sabe? Nesse meu livro aqui, quando eu coloquei essa foto, que tem aqui as várias escadas... Joga na do meio, produção. A explicação dessa foto tem muito a ver com isso, sabe? Que na nossa mente a gente tem vários acessos, vários caminhos. Nós temos portas que levam para lugares maravilhosos e portas que levam para lugares sombrios. Sim, né? sim. Então o hipnoterapeuta, ele faz isso. Ele ajuda a pessoa a entrar lá com uma luzinha, entende? E compreender o que está nessa cabecinha aí, que não é racional, que não é consciente, mas está trazendo esse sintoma. E como sintoma, a gente pode falar de dor de cabeça, pode falar de alergias, a gente pode falar da gagueira, de sensação de, sabe, de não merecimento. E aí o leque é gigante. Se eu perguntar para o Fernando o que a hipnose trata, é impossível a gente começar a escrever aqui. Porque, cara, tudo que tem relação mente e corpo, a hipnose referente a atua. isso também. medos, traumas, tudo é possível você tratar na hipnose. Sim. Medo de altura, medo de Vou água. deixar a resposta com ele, mas eu quero que as pessoas façam uma pergunta. Quando ele perguntar, a hipnose trata isso? A melhor pergunta é, uma criança nasce com isso? Entende? Tá. Não é isso a pergunta. A criança nasce com medo de barata? Não. Com medo de altura? Não. Com medo de lugar fechado? Não. Então, se houve um aprendizado durante a vida, esse aprendizado pode ser desaprendido também. Vou dar um exemplo então disso também, até que a Mona falando, para a gente concluir. A gente sempre. Nós somos sócios, nós 4 aqui de coisa. E ela sempre brinca, vamos pular de paraquedas. Até as mulheres sempre falam, vamos, eu e o nossa produção. Eu e o Luan ficam lá embaixo no churrascaria. A gente fica lá no bar. Então... A pergunta é: com a sessão de hipnose, pelo jeito eu perco esse meu medo, mas eu perco esse meu medo estando hipnotizado ou eu não tenho mais esse medo? Não tem mais. Na verdade, Vamos pular de paraquedas! isso se for importante pra você superar isso pra pular de paraquedas. Se eu não vou obrigar alguém a gostar de pular de paraquedas, alguém que não tem o menor interesse e a menor vontade, que é o meu caso. Não vai rolar. Deixando bem claro. Deixando bem claro. Mas você fala assim, eu quero muito, eu quero vencer isso, eu tenho esse bloqueio porque eu quero dar esse passo na minha vida. Vai ser importante pra mim, vai ser significativo, é significativo. Então sim. Legal. Porque hipnose não é sobre domínio de mente, né? E ao mesmo tempo, é bem isso que ele falou. Não nasceu com você, tem causa. Começou em algum ponto, foi um aprendizado a partir de uma experiência passada. Eu vi umas matérias que a galera meio que morre, né? Tipo, de vez em quando pula. Morre? Tem gente que de vez em pula quando e acontece, pô. Tá falando de paraquedas. Sim, paraquedas. Você tá falando de hipnose? Hipnotizado morreu na hipnose? Também já teve gente que morreu de elevador, né? Tá. Então, Tem gente que tem medo de elevador? exato. Medo de Tem. escada rolante, É uma fobia super comum, inclusive. A gente trata Sim. bastante medo de elevador. Então, mas tudo isso tem causa. Ninguém nasce com medo de elevador. As pessoas têm experiências, às vezes, muitas vezes na infância, mas não necessariamente, que geram essas fobias, esses medos. Mas isso é só um aprendizado do cérebro. Tá. É engraçado porque esse é o nosso mais poderoso instinto de autopreservação. Nosso mais poderoso instinto de autopreservação. É um medo? É um medo, né? É sobrevivência, instinto de sobrevivência. A nossa espécie, ela não se desenvolveu no meio da cidade, na sociedade civil. Ela se desenvolveu nas savanas da África, no meio da selva, num ambiente muito hostil há 200 mil anos atrás. Ou muito mais ainda. Quando a gente não tinha desenvolvido o córtex, o nosso lado consciente,
As nossas emoções, o medo, a ansiedade, eram as defesas naturais que nós e as outras espécies temos para se defender de um predador, de um perigo real. Então não adianta você, um antepassado seu que vivesse lá na selva e que encontrasse um tigre, dente de sabre, pronto para te atacar, não adianta usar o consciente, racional para negociar com o tigre uma solução que ficasse boa para ambas as partes, né? Não vai ter Não tem sucesso. como Não, acho que fazer não isso, vai não. dar certo. Ou você pensar muito no que, será que eu vou pra direita, que eu vou pra esquerda, que eu pulo no buraco, que eu subo na árvore? Não dá tempo de pensar. Então o medo vem, perigo, corre o mais rápido possível. E aí você vai ter medo, ansiedade, o medo mostra o perigo, é luta ou fuga, pra você correr, se salvar ou atacar pra se salvar, que é um instinto de sobrevivência. Aí você tem todos os sintomas de ansiedade, o seu coração vai disparar pra bombear sangue pra extremidade do seu corpo pra você correr mais rápido, você vai disparar um monte de hormônios, adrenalina, cortisol, pra você ter muito mais atenção e conseguir se safar daquela situação de vida ou morte. Esses perigos, como um predador na selva, ou mesmo, sei lá, um ladrão armado, né, são muito fáceis de reconhecer. Mas, na verdade, na vida moderna, a gente passa por experiências que a nossa mente inconsciente, a nossa mente instintiva, acaba se enganando e reconhecendo como um perigo quando, na verdade, não é. Eu vou dar um exemplo. Você sabe qual é a fobia mais comum que existe? O medo que a gente mais trata na clínica? Da mulher. Não. Não. Não entendi. Não. Nada a ver. De casar. De casar. Olha, não, porque quem tem esse medo nem busca terapia. Não quer correr o risco de superar isso. Não, o medo mais comum é medo de falar em público. É a fobia mais distribuída, medo de audiência, de plateia. Tem muitas pessoas que, por razões profissionais, têm que fazer uma apresentação no trabalho, ou quer ser um grande palestrante, como o Baltresca, e quer falar para uma multidão, mas aí fala, Fernando, eu não consigo, na hora que eu estou diante de uma audiência, as minhas pernas tremem, a minha voz embarga, as minhas mãos soam, eu gaguejo, eu simplesmente não consigo. Conscientemente ela sabe que aquela plateia não é o tigre, ela não vai morrer. É ela mesmo. Mas é o inconsciente. A mente inconsciente não sabe diferenciar perigos reais de imaginário. É o consciente que sabe, que pensa, analisa, raciocina. O inconsciente, ele aprende, é a nossa mente instintiva. Ele aprende por experiências lá atrás que algo é potencialmente perigoso. É o senso de autopreservação, o nosso instinto mais profundo. E ele sempre vai superar o consciente porque a autopreservação vem primeiro. Mas acontece que esse medo de falar em público é interpretado como tigre, como se fosse o tigre, como se uma ameaça à vida da pessoa, por uma causa. E às vezes, na terapia, a gente vai fazer um processo para descobrir de onde vem isso, né? O processo mais famoso para isso é a regressão, e a gente pode falar disso eventualmente, mas basicamente a regressão é você entender quais os eventos ou evento lá no passado que causou o medo de falar em público, ou que causou o problema que você está tratando. E é muito comum dessas pessoas que buscam hipnoterapia para resolver, por exemplo, medo de falar em público, você encontrar ela lá com 6, 5, 4 anos na escola, a professora dando bronca, todos os amiguinhos rindo da pessoa, tirando sarro. Então essa criança de 5, 6 anos aprende, nessa experiência traumática, dolorosa, que eu ser o centro das atenções, ser olhado por outras pessoas, é um perigo para mim, porque eu sou humilhado, porque eu sofro, porque é doloroso. Uma vez que a mente aprende que algo é potencialmente ameaçador, ela vai crescer com aquele padrão de ameaça de comportamento. Aí ela é um adulto, de 30, 40 anos, tem que se apresentar em público, conscientemente ela sabe que a vida dela não está em risco, não é um predador, mas inconscientemente é como se fosse, para a mente inconsciente, instintiva, pelo aprendizado, pela experiência que ela teve lá atrás, a plateia é o tigre, e ela está sob ameaça. Então o que nós fazemos na terapia é ensinar a mente dessa pessoa que esse perigo é imaginário, não é real, porque isso é só um aprendizado, e ela pode aprender de um jeito diferente. Assim como um único evento pode ensinar a pessoa a ter um trauma, às vezes uma única sessão de hipnoterapia pode ensinar que aquele perigo não é real. É um pouco sobre isso. Cara, A gente vai fazer processo que a um gente faz. curso de hipnoterapia com ele. gente, olha... O Fucolela é o maior hipnoterapeuta do Brasil, sem sombra de dúvidas. Eu tenho a honra e orgulho de tê-lo como sócio e parceiro na Bravo. O Colela tá chorando, calma. Ele queria apenas dizer isso. Assim, não é querer puxar o saco, porque ele sabe que é verdade, mas a terapia, ela é muito poderosa, sabe? Então, você dá poder nas mãos erradas, ela é
bem complicada. Então, assim, é legal ter um professor, sabe? Que tem toda essa parte técnica, mas a parte ética por trás. Então, E eu acho que... se dá um bom corte com o coração, uma música de fundo. Faltou a cabecinha encostada, assim. Mas... É que eu não quero falar, meu sócio é foda, né? Pra não falar palavrão pode falar, no teu... pode. Fica tranquilo. Você não tá na TV Se ele aberta. então tem que falar mesmo. Falar um pouquinho técnico ainda de vocês. A Mona, na apresentação de vocês, falou que de PNL, de programação neurolinguística também. Em 2017, 18 ou 19, eu fiz um curso de neurolinguística, programação neurolinguística. Foi 18. 18, aqui em São Paulo também. Fiz com o Cláudio Lara. Sim. Acho que vocês devem conhecer. Conhecemos. Não sei se vocês falariam bem ou mal dele, mas vocês devem conhecer. Falamos bem, falamos muito bem. Muito bem, um dos maiores nomes da PNL do Brasil é o Lara, certamente. Foi com ele que eu fiz meu curso, intensivaço, assim, 8 dias. Escolheu bem Escolhi o seu bem. professor. E eu lembro até hoje de uma das coisas que ele passou no curso, inclusive, que falava de hipnose, nos módulos que ele passava, ele deu um exemplo, que no restaurante, ele estava no restaurante e ele passava pegando as coisas que ele se servia e ele fazia algum som, tipo, tipo, uns sons assim, pra ver a percepção da pessoa de trás. E de repente ele pegou um negócio que normalmente a galera não pega, tipo, quiabo, e ele falou, gostoso. E a pessoa de trás estava imitando ele, assim, e pegou o quiabo também. E de repente ele ouviu, tipo, não, eu nem gosto de quiabo. Então eu queria... Então, a pessoa acabou... Não sei se isso foi sugestivo, porque ele não tava... Não era uma hipnose, eu acredito eu. Se não me engano, ele usou a palavra rapport. Rapport, acho que era essa palavra. Vocês me corrijam qualquer coisa. Espelhamento, rapport, a PNL usa isso o tempo todo. Perfeito. E eu queria justamente entender essa técnica também de PNL, como a PNL usa também na hipnose. Eu sei que na PNL tem hipnose, mas ao contrário também tem. Como que é isso também, gente? Tá. Por favor. Bastante interessante. Eu comecei com a PNL também. Legal. Meu primeiro curso de desenvolvimento humano que eu fiz foi em 2007. E foi justamente um curso de PNL, né? E foi justamente num curso de PNL, no dia 7/7/2007. O que significa isso? Nada. Não sabemos. Uma boa coincidência. Foi nesse dia 7/7/2007 que eu vi pela primeira vez uma demonstração de hipnose. Quer dizer, todo o meu interesse começou nesse dia. Vai fazer alguns anos já, né? 18 anos. Faz tempo. 18 anos. A hipnose vem antes. Tá? A hipnose vem antes. A PNL, e a sua pergunta é muito legal, né? O rapport e como que a gente influencia, eu já chego lá. Mas um pouquinho da PNL, ela vem tentando modelar, foram duas pessoas, tá? Que é o Bandler e o Grinder, que eles tentam modelar o comportamento humano. O ponto é, por que esse cara pinta muito bem? Por que ele fala muito bem? Por que ele atende tão bem? Então eles pegaram algumas pessoas, vamos lá, Milton Erickson, eles pegam para modelar. Que é um grande nome da hipnose. Né? Virginia Satir, tá? Que era uma terapeuta de familiar casais, sistêmica, super conhecida, renomada também na época. E o Fritz Perls, né? Da Gestalt. Então ele pega 3 figuras, tá, da terapia, eles pegam para modelar esses caras. Então o ponto é, por que dá tanto certo com Erickson e não dá tanto certo com outro terapeuta? Será que é a voz dele? Será que é o bigodão dele? O que é, hein? É o charuto que ele fuma na sessão? O que não sei. Então eles começam nesse processo. Então PNL, de uma forma muito clara, é um estudo, é uma forma de modelar. Eles dizem modelar a excelência humana. Acho interessante, né? Mas a PNL tem poucas coisas da PNL, ok? É muito copiado, adaptado. Não, da própria PNL. Porque ele é um compilado de conhecimentos. Tá, entendi. Então, se você incluindo hipnose. Se você pergunta o que é realmente da PNL e antes não tinha sido estudado ou demonstrado, pouca coisa, sabe? Talvez uma coisa. Compilado de coisa. Mas 99,9% você vai encontrar na Gestalt, você vai encontrar na hipnose, entende? Então, PNL é isso, é um mexidão. Saca? E deram um nome. Programação neurolinguística, que é muito legal, tem muitos estudos, ela é super prática. Eu sou apaixonado por PNL, eu comecei com a PNL, entende? Mas ela vem de algumas pessoas. E uma dessas pessoas modeladas foi justamente o Milton Erickson, né? que tinha uma grande experiência, um
baita de um terapeuta, um cara incrível, e o jeitão dele, até hoje, a gente chama de hipnose ericksoniana, né? Ele dá o nome a isso. Agora, respondendo a sua pergunta, por que eu ouvi falar do quiabo é bom e eu peguei o quiabo, né? O rapport é uma forma de gerar influência, tem outras formas. O ponto é que a nossa mente, ela busca atalhos o tempo todo. Porque o atalho, ele faz eu decidir algo com o mínimo de energia gasta. Entende? Então, por exemplo, eu quero fazer um podcast. Eu queria que você falasse isso de volta só, porque decidir algo fácil não é o que acontece aqui. É por causa do meu signo. Eu faço uso a mesma desculpa. Decidir algo Eu rápido sou geminiana, não é bem assim. não tem nada a ver com a minha personalidade, é o signo. Mas está perfeito isso, porque a decisão em si, ela é um processo que gasta energia. Se fosse algo trivial, não precisa decidir se a gente vai ao banheiro ou não. Não, a gente vai ao banheiro, porque tem que ir, não precisa decidir. Eu vou, né? Agora, comprar isso ou comprar aquilo, ir naquele lugar ou no outro. Eu odeio decidir coisa. Então vamos supor que o Colela a gente decide, vamos fazer um podcast nosso, vamos criar. Já tem estúdio. Já tem Ó, tudo. tem estúdio. já conhece Só o que é lugar. longe de lá, a gente vai ter que comprar tudo. Putz, sério, cara. A gente vai ter que montar sala, mesa, microfone. O que é mais fácil? A gente ir pra internet, começar a ver review de microfone, começar a ir na loja, testar, sabe? E aí, esse é caro, esse é barato, tem 30 opções. Isso é mais fácil ou mais fácil seria? Mona, tudo bem? Me fala a marca do teu microfone, que eu achei incrível. Ah, é esse, beleza. Entende? Não vou te falar isso, vou falar, venha gravar aqui. Mas a gente, o atalho ele é interessante, ele é bom, sabe? Então, assim, a PNL vai falar de muitas coisas, entre elas o rapport, que quando você está em sintonia com uma pessoa, esse atalho, essa sugestão, sabe, é muito potente. Então, certamente, na hora da dúvida, pego ou não pego? Putz, olha só, hein? Eu tô mimetizando a cabeça da pessoa atrás dele. Putz, esse troço é bom, mas é ruim. Entende? Então eu devo comer porque o nutricionista falou que é bom, ou eu não devo comer porque eu sei que é ruim. Aí vem uma voz e fala, gostoso, opa, eu vou pra lá. Entende? Então acaba servindo um pouquinho como um atalho. Mas PNL e hipnose, sim, estão super ligadas, né? No nosso curso mesmo, eu falo que eu sou impregnado por PNL porque eu comecei daí. Então eu acabo colocando coisinhas que vêm da PNL, mas na ordem dos fatos é hipnose, aí depois, bem à frente, vem a PNL e usa isso como... Que é o mexidão. É um mexidão. Legal. Um abraço pro Cláudio Lara, que tá ouvindo a Abraço, gente. claro. Até hoje sigo ele, falo com ele, inclusive. Tem que renovar, inclusive, meu diploma do Bendler, que ele assina junto lá, tem que renovar. Agora eu quero entrar no assunto que é Polêmica, não. Baltresca, Silvio Polêmica. Santos. Vamos lá. Como que foi participar do programa Silvio Santos e também, claro, de um ícone aí da comunicação, que foi o Jô Soares, né? Não, foi épico. Eu acho que quando eu tiver nos últimos segundos de vida e eu fizer um repassado quais foram os momentos assim mais eletrizantes da minha vida, certamente esses vão ver, sabe? Jô e Silvio. Quer começar por onde? Pelo Jô? Pelo Que vem Jô. antes? Vamos falar do Jô, porque é uma figura, assim, demais no meio da comunicação, assim, que a gente acabou perdendo ele. Exato. Mas eu acho que pra você foi o auge, assim, também, né? E vale falar também que antes da gente ter a ideia de fazer um podcast, eu acompanhava várias entrevistas do Jô Soares também, pra saber, pra entender como que ia falar com alguém. Então, saber que ele era o cara de fazer isso, saber que você conheceu também. Não, foi espetacular. E eu assisti, eu nem conhecia ele. Não conheceu ele, A primeira vez que eu vi ele foi no Jô. Você fez ele tomar um choque, né? Isso foi 2010, mais ou menos 2010, pode ser 2010, 24, 14, 15 anos. Faz tempo já, né? Quase a idade de vocês. Né? Obrigada. Eu tinha uma dupla, era uma dupla artística, eu e o Márcio Valentim. O nome da dupla era Hipnomasters. Mas era uma dupla artística, não de hipnose. Você gostava desse nome? Gostava. Hipnomaster. Eu achava legal pra caramba. O domínio deve estar lá até hoje. Não sei. O pessoal entra aí e me fala, né? Eu gostava. Hipnomasters e tal. Só que assim, é uma dupla artística. Então a gente usava o quê? Hipnose. Nosso show acabava tendo hipnose. Tinha muitos truques e efeitos mágicos. Eu falo truque. Porque
Porque é diferente da hipnose. A mágica, ela tem explicação lógica, né? Não é, se eu adivinho um número ou coisa do tipo, eu te explico como é que faz. Isso é fácil quando você compreende o que tem por trás. Já quando eu falo de hipnose, não tem um truque, sabe? Não tem uma técnica que vai fazer da pessoa... É diferente, são coisas diferentes. Mágica, ilusionismo, hipnose é o estudo da mente. Só que a gente misturava tudo, porque nós não tínhamos essa necessidade de ser técnicos. A gente não fazia terapia, a gente não estava como um hipnólogo. Era show, então tudo valia. Né? Era mágica, ilusionismo, hipnose, alguns estudos psicológicos. E aí a gente falou, cara, vamos começar. E foi assim. A gente estava junto, sei lá, 3 meses, 4 meses. Cara, tá legal, a gente se dá bem, é uma boa vibe. Ele morava em Juiz de Fora, eu morava em São Paulo. A gente se falava por e-mail, nem tinha zap nessa época. Orkut, CQ. CQ era triste. Acabou de revelar a idade. Eu só joguei o Anzol. Minha mãe que falava que era triste. Sua avó contava do CQ, né? E, cara, com 3, 4 meses, a gente falou, vamos pegar uma assessora de imprensa para falar um pouco. Vamos. Cara, juro pra vocês, uma semana da moça trabalhando com a gente. Uma semana. Vamos pro jogo. Ela manda pro Jô Soares. Caramba. O pessoal gosta da ideia, manda pra equipe deles e liga pra gente. Olha, aqui é da produção do Jô Soares. Vocês querem vir pra cá? Você deve estar até hoje com essa assessora, né? Cara, eu te contar que acabou não dando certo, não rolou. Mas rolou, né? Puts, então, gratidão algo total, né? O universo colocou na nossa vida. E a gente vai pro Jô. Então, esse momento pra mim foi incrível. Eu tremi igual vara verde antes, sabe? Tanto que isso foi até bom, porque logo no começo da entrevista, se alguém colocar na internet, vai ver. Eu falo pra ele, Jô, vou ser sincero, cara, eu tô tremendo de nervoso aqui na tua frente, né? Eu te vejo desde moleque. Aí ele pegou na minha mão assim e falou, não, fica tranquilo, tá tudo certo. Nesse ponto eu acho que eu ganhei o Jô, sabe? E aconteceu um rapport, né? Uma sintonia muito rápida. Por quê? Porque de forma alguma eu tentei ser mais do que ele no programa dele, sabe? A empatia aconteceu quando eu falei, olha, eu te vejo como autoridade, né? Aí ele pegou na minha mão, me deu um abraço e falou, fica tranquilo, aqui tá todo mundo igual, é todo mundo gente, vamos pra frente. A banda tocou uma musiquinha de amor, né? Pra sacanear. E, cara, foi muito legal, porque naquele momento aconteceu uma sintonia. E aí a gente fez um bloco, era pra fazer um bloco só. Terminou o bloco, o Jô falou assim, vamos fazer uma mudança, vocês vão continuar aqui no segundo bloco. A gente voltou pro segundo bloco, foram mais 15 minutos. Nossa. E quando terminou o segundo bloco, ele falou, gostei tanto que vocês vão ficar pra canja do Jô. E a gente ficou para um terceiro bloco. Então depois a moça falou pra gente, cara, a gente não viu gente, ficou tanto tempo aqui no Jô. Eu acho que o único que ficou acho 40 minutos foi, não sei se foi o Bill Clinton, algum presidente dos Estados Unidos há muito tempo. E o mérito pra mim é essa conexão, cara, esse fluxo que rolou, que foi muito legal, né? E o segundo foi o Silvio, né? Putz, pelo que você falou pra gente. Gente, mas aquele vídeo ficou muito bom. Cara, essa história é muito legal. A gente vai descobrir os bastidores. Cara, o Silvio Santos foi um troço assim. Eu nem sei dizer o que foi aquilo, cara. Eu já tinha ido algumas vezes. Eu não sei, porque se eu voltasse no tempo, se eu tivesse o juízo que eu tenho hoje, talvez não tivesse acontecido tudo aquilo, entende? Bom, pra quem não assistiu, Baltresca. E vira e mexe viraliza isso, então, né? Acontece. Foi por isso. Baltresca fez simplesmente Silvio Santos ver a Ellen Ganzaroli nua. Não, foi... Vai, vou resumir porque a história é longa. Eu já tinha ido algumas vezes lá. Eu fui como mágico há muito tempo. Até vocês repostaram uns magos de preto. Falei pra Mona, vocês acharam isso no fundo do baú, né? Já tinha ido há muito tempo. Depois eu voltei como hipnólogo, fiz algumas coisas. Fiz o Teleton, foi super legal e tal. Teve um momento que eles falaram, olha, o Silvio quer você no palco dele.
tá? Hipnotizando os artistas, que é a Ellen Ganzaroli, é a Flor, é o... A filha dele. A filha filha dele, a dele Patrícia também, Bravanel, Patrícia. e os dois rapazes, que era o Porpetone e o Carlinhos Aguiar. Lembrei, acho que 5 é isso, né? E mais uma que era a Lívia Andrade. Pronto, 6. Você hipnotiza eles? Ok. O que acontece antes? Sempre antes. Eu chego um tempo antes, me encontrei com todos eles nos bastidores, expliquei o que é a hipnose, fiz vários testes, compreendi quem estava mais aberto, quem não estava, quem queria de verdade, entende? Tudo isso que a gente conversou antes, Você fez lá. eu fiz lá. E tava tudo certo. Menos com o Silvio você fez. Menos com o Silvio. Eu não tinha visto o Silvio. Entende? Então, a Flor, putz, maravilhosa. Falo com ela até hoje. Tava assim, cara, super entregue. Ela falou que já gostava do assunto. Alucinou, viu tudo. Foi muito legal. Isso nos bastidores, tá? A Lívia tava assim, meio receosa, entendeu? Ela perguntava muito sobre religião, se tinha a ver. Eu dizia que não tem. Então, eu acho que ela é muito religiosa. Ela acabou dando 2 passinhos para trás, etc. Cada um tinha uma característica em relação à hipnose, ok? A Ganzaroli estava super entregue, super imersa, estava super legal. Ok, quando eu vou pro palco, eu falei, já sei as pessoas que eu posso chamar, quem quer, quem não quer, e aí a hipnose vai acontecer. Era tudo que eu sabia. Entrei, comecei aqui, comecei ali, do nada. O Silvio não foi combinado. E lá é assim, é gravado ao vivo, né? Lá é um gravado ao vivo. Por quê? Não é ao vivo de valendo, mas eles gravam e não editam. Difícil. Eu já tive lá nos bastidores. Eles não editam. Então, se você vê atrás, vem o pessoal passando com os carrinhos, entra coisa, sai coisa. Eles não... Por quê? Porque o Silvio, mestre, ele sabe que o frescor se dá... O povo... Não, o frescor do ao vivo, do que está acontecendo do que tá agora. acontecendo. E o ao vivo precisa de um erro aqui, um erro ali. Acontece... Eles Pegar sabem café, disso. vamos pegar... Eles sabem. Plateia, Entende? Então, né? já falaram pra mim, ele não vai cortar. Só corta, sei lá, aconteceu um acidente ou alguma coisa. Mas senão ele não corta. Beleza, vamos. Eu chego lá, tô hipnotizando ali, aqui, explicando o que é hipnose, aquelas coisas todas. Do nada, ele pega a cadeira, põe no centro do palco e fala assim, oi, mas eu quero que você me hipnotize. E senta na cadeira e fala, vai. E agora? Do Neida. Brother. O mais interessante disso, se você olha o vídeo, é a minha cara de terror. Na hora, eu até mostro pros alunos, eu falo, olha a minha cara só. Eu dou uma bugada, sabe? Porque olha o que passa na minha cabeça. Olha o que passa. Beleza, vou fazer todo o processo com ele. 15 minutos? Não faz sentido. Não dá. Ok? Vou dizer pra ele, não, Silvio, não vou fazer. Não dá! Você ia ser é o cara que Você falou nunca não mais pro vai. Silvio Santos. O cara é o dono daquele quadro, daquele programa, da televisão, do bairro. Bicho, não dá! Da tua vida naquele momento. Então, nesse momento, passa... minha cabeça, assim, ela não para. E nesse momento vieram 3 opções. 3 caminhos. 3 caminhos. Primeiro caminho. Vou hipnotizar o Silvio. Beleza? Chance de dar certo. Qual é? 0,000. Não. É menos que isso. Você chutou muito alto. É menos que isso. E daí ele ia falar assim, não estou hipnotizado. Cara, E aí? a pessoa começou a falar na internet, mas ele é muito criativo, certamente ele estaria hipnotizado. Não, cara, o nível crítico não é que é ou não é, ele está numa posição de autoridade máxima. Sim. Qual a possibilidade dele simplesmente se abrir, sabe, e jogar na minha mão a responsabilidade pelo programa dele? Mas é nula! Entende? Se o Silvio da casa dele liga, até hoje, não sei se hoje mais, mas ele sempre ligou pros programas, fala, muda isso, muda aquilo. No programa dele, ele muda o tempo. Você acha? Vai deixar na minha mão. Um cara que ele nunca viu na vida. Então, chance de ele engajar e responder Silvio, esquece, cara. 0. Anulou essa. Das 3 só tem 2 opções. Segunda opção. Então a primeira dá certo, não vai rolar. A segunda opção, vou hipnotizar e ele vai falar assim,
Mas eu não estou hipnotizado. Charlatão, vai pra lá. Chance disso acontecer. Mil. Vai pra lá, sai com essa hipnose, fajuta. Eu já comecei a visualizar, cara. Passou um filme na minha cabeça. 5 segundos, né? UOL, capa da UOL, entendeu? Charlatão desmascarado. E aí, Na época, repercutindo na Globo, até a Globo, lá, você viu? E aí, hipnose não existe. E vamos usar o meu caso para demonstrar. Não também. Terceira opção. Vou fazer. Ele vai entrar no jogo, na brincadeira, vai curtir e vai brincar, como se estivesse hipnotizado. E se falar não deu, vou falar, claro, aí eu explico, e brincadeira, e bola pra frente. Pode ser. Nessa hora, até ateu vira. Esse papo aí de ateu, pra mim, é tudo balela. Entendeu? Balela. Joga o ateu do avião. Quero ver se ele não vai rezar. Meu Deus, você me ajuda. Brother, é só o avião. O cara converte na hora. E eu na mesma. Eu tava assim também. Eu tava assim. A minha fé ficou mais forte ainda. Eu falei, vai que vai. Aí eu, vamos, claro, Silvio, uma boa, tal. Inspire fundo e durma. Imagina, quem que você hipnotiza assim? Quem você hipnotiza assim? Me hipnotiza assim, durma. Não existe isso. Mas eu faço todo o mise-en-scène, inspire fundo, relaxe, durma. Quando eu fiz assim, durma, ele faz assim, ó. Aí eu fiz assim, obrigado, Deus. Minhas orações foram atendidas. Temos aqui. Eu ouvi um amém. Né? E é tanto que na escala, existe uma escala de dificuldade, de sugestão. A mais difícil, uma das mais, digamos assim, complexas, é a alucinação. Primeiro eu falo, sei lá, esquece um número, sente um calor, vai dar risada. Eu vou escalando isso. Até esquece seu nome, depois, entende? Então, assim, existe um nível de dificuldade ou facilidade da pessoa aceitar a sugestão. Lá pro final, hein? Tá a alucinação. E a primeira coisa que eu faço com ele é a alucinação. Então imagina o nosso aluno me assistindo e falar assim, cara, eu não tô entendendo, bicho. A primeira coisa que eu faço, vai abrir os olhos. E na época tava tendo uma brincadeira muito forte entre ele e a Ellen. Ele falava que queria namorar com ela. Depois ele engajou muito isso. Cara, eu sou super amigo, super de boa. O Silvio é o Silvio, né? Sim. E eu falei, é isso, abri os olhos, a Ellen Ganzaroli tá nua do seu lado. Ele faz assim, ó. Cara, e assim, e vou te falar o que é mais legal. Às vezes não. O humor, você precisa ter um contraponto. Certo? Senão não é engraçado. E quem que deu o contraponto foi a filha dele. A Patrícia. Tava lá, né? Porque nos bastidores, quando eu fiz a hipnose com todo mundo, ela não tava. Ela não estava. Ou seja, pra ela ficou, o que é esse cara aí? Vai hipnotizar, ela não tinha entendido o processo. Quando eu faço com o pai dela e ela começa a dar chilique, foi muito legal. Porque ela não tava sabendo. Não! E ela assim, ela grita. Cara, foi incrível. Foi. Depois ela me chamou, fui pro programa Viraliza dela. até hoje, tem várias Né? no TikTok, isso. Ela, não. Sim. Então assim, ele tava cascando, eu acho que dentro ele tava curtindo ele e tal. tava... Nossa, tava curtindo Sabe? demais. Acho que a Patrícia chegou a ajudar ele a entrar mais nesse processo também disso, provavelmente, porque tava falando. Cara, então assim, me perguntam, vocês ensaiaram algo? Zero. Você Entende? foi na fé, né? Fui na fé. Então, Ensaiei com Jesus. o com Silvio, Deus, eu ensaiei. o Silvio tocando terror no palco, a Patrícia desesperada, os convidados cascando o bico, saca? Ninguém sabia se era, se não era. E eu passei os momentos mais legais da minha vida no palco. Você vê minha cara, eu tô me divertindo junto, é engraçado. Só com problema. Você acha que acabou por aí? A minha cabeça ficou assim, maravilha. Amanhã vai estar todo mundo falando isso. Ele hipnotizou o Silvio. Ferrou. Mas eu sei que eu não hipnotizei. E aí? Como é que eu vou dormir com essa? Brother, pra mim ética, valor, verdade, falou, bate. E aí? Eu só tava assim, que horas que eu vou falar? Não, Silvião, brincadeira e tá tudo certo. E eu fiquei com essa neura. Mas não precisou.
terminou, ele fez assim, pessoal, tudo isso foi uma brincadeira, a gente tava aqui curtindo, aí eu, obrigado, Silvio. Aí ele dá continuidade, aí eu faço com a Flor, faço com a Ellen, aí flui e vai embora. Mas, cara, que Que demais. massa. Aplausos pra isso. aqueles momentos que a gente não espera, né, acontece. Agora é que o Colela faz ao contrário, né? Uma mensagem romântica que o Baltresca fez pra ti, agora é ao contrário também. Sócio inspirador. Isso sim foi combinado. Eu não sou tão romântico assim. Eu sou mais bruto, sabe? A gente separou, ontem a gente fez umas perguntas no nosso Instagram. Eu tenho 3 perguntas aqui, mas antes eu queria que você falasse um pouquinho do seu livro pra gente. Tá bom, rapidinho. Pode ser? Pode, é um livro... O Poder é Seu, Mentalidade, Automotivação. Automotivação, legal, hein? E protagonismo. O que tem aqui, Rafael? Isso aqui é uma obra de uma vida, né? Eu sempre quis escrever um livro, tentei escrever várias vezes, fazia rascunhos, e aí quando chegou a ideia, o ano retrasado, eu falei, putz, é isso, né? E eu acho que a maior motivação foi a minha filha. Eu tenho uma filha de 5 anos, e eu quero deixar para ela um legado, e o legado mais importante, eu acho que são meus valores e como que eu vejo a vida, a minha forma de ver, né? O Poder é Seu é isso, a mentalidade, que para mim é tudo, né? Que tudo é mentalidade. Porque fato é fato, sabe? Às vezes a pessoa perde uma pessoa, às vezes perde um emprego, às vezes perde uma possibilidade. E uma outra pessoa, no outro lado do mundo, perde as mesmas coisas e lida isso com jeitos diferentes. Então eu acredito que a mentalidade é uma sintonia, sabe? O que eu faço com esse fato que aconteceu? Né? O fato não é bom e nem é ruim. O fato é fato. Então mentalidade é isso, como que a gente sintoniza. A automotivação é justamente buscar dentro a força. Não é esperar de um guru, de um palestrante, de automotivação, né? E tem técnicas para isso. E o terceiro é protagonismo, que é trazer para si a responsabilidade. Protagonizar é você falar assim, ok, eu sou responsável pela mudança de mentalidade, pela minha automotivação. Então são acho que 36 capítulos, cada um fala de uma estratégia diferente. Sabe? Aqueles momentos que você tá meio down, aconteceu alguma coisa ruim. Onde que eu vou buscar? Onde que eu vou buscar aqui na mente para sair disso? Né? E é isso. É um livro que eu tô apaixonado por ele. Ele foi lançado recentemente, no ano passado. E assim, ele é todo... Tem um monte de coisa legal. Tem QR Codes que a pessoa pode ouvir o livro. Ele também é um audiobook, né? Para pessoas que não sabem ler ou não podem ler. Ou baixa visão. Então, assim, é isso. É um livro de uma vida. E onde que eu encontro? A gente garantiu o nosso já. O nosso tá aqui. Pra quem quer comprar, quem quer... Ele... Nas minhas redes sociais, se procurar Baltresca no Instagram, tem um link lá na bio, tem, né? Bem simples. Ou manda uma mensagem que alguém da equipe responde. E é isso. Eu tô super feliz. Assim. É um legado, né? Sim. É emocionante. Quando eu vi pela primeira vez na gráfica, eu me emocionei. Porque, bonito, sabe? Ficou lindo, ficou lindo. Porque é um legado. Eu acho que a nossa vida ela não é completa se a gente, ao mínimo, não pensa sobre os legados, sabe? Porque é muito legal o que a gente faz, mas pensar no além, para mim, deixaria a minha vida um pouco mais completa, né? Então, um legado não precisa ser um livro, né? Pode ser um ensinamento para uma pessoa, pode ser um curso, pode ser não sei... Ou até mesmo o que você faz, né? Que isso vai se perpetuar. Então, sempre pensei no legado, e aí chegou. O livro O Poder é Seu. Você encontra as melhores... Casas do ramo. Livrarias do meu site. As perguntas. Vamos lá. Tem 4 Teve bastantinha, mas eu separei 4 aqui, tá? Que eu entendi que seria legal. Thiago Augusto. Hipnose... então... Eu acho que eu não separei direito, tá? Hipnose ajuda a esquecer uma traição? Não. Aí, Thiago Augusto, me conta um pouquinho mais do que tá acontecendo. Não. Não? Não. Ela não é feita pra... Claro, você pode fazer... Você tem fenômenos de amnésia no palco. Esquece um número, esquece um nome. E talvez você possa até esquecer de algum evento por algum momento durante um contexto específico de uma demonstração. Mas a hipnose não serve para fazer você esquecer de um episódio da sua vida e nem é desejável que isso aconteça. Primeiro porque ela vai para acontecer, tem que ter um contexto. Tem que ser aceitável para a pessoa. E um episódio importante não é aceitável que seja esquecido, porque é um episódio relevante. Se fosse possível fazer,
Como é o nome daquele filme que tem... Como é que Eu sei qual que é. Grande Truque? Não, não sei o que lá de Uma Mente Sem Lembrança. Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembrança. Vocês já assistiram? Talvez... Coloca uma capa aí, Brilho produção. Eterno... Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças. É É sobre isso. É um casal que briga, separa, aí tem uma máquina que fazem eles esquecerem do passado de um do outro. Aí eles esquecem um do outro, se reencontram e se apaixonam de novo. É mais ou menos essa história. Então, como no filme, isso não vai acontecer porque não seria terapêutico, não é desejável. Você não quer esquecer uma traição. Você quer ressignificar o que aquele episódio significou na sua vida. Se fosse possível simplesmente esquecer a traição, seria como jogar para baixo do tapete e ficar com todas as consequências emocionais que aquilo trouxe. A ansiedade, a depressão, o senso de inadequação. Então, o que nós fazemos? A gente não vai esquecer um evento. A gente vai ressignificar o que aquela experiência significou para mim. Não existe uma... esse aí. Jim Carrey, Kate Winslet. Talvez eu já... Sim, é um filme muito legal. Sim. É um filme muito legal. Obrigado, produção, por ter deixado aí pra gente. E ele acaba cometendo os mesmos erros, muitas vezes, justamente porque se esqueceu do que aconteceu. Não existe... E faz todo sentido, assim. Exatamente. Porque você esquecer um evento, você não aprende com a experiência. E você não ressignifica as consequências emocionais da tua vida. Caramba. Você ressignifica quando, como diz a palavra, você dá um novo significado para aquela experiência. Deixar o passado ser passado para se permitir viver no aqui e agora. Quando hoje você está sofrendo por causa de uma traição ou por causa de qualquer coisa do passado, você está trazendo o passado para o agora. Mas agora você não está sendo traído. Agora isso não está acontecendo. Isso aconteceu no passado. Mas quando você sofre hoje, você permite que aquele passado invada o seu presente e você continua revivenciando aquilo. Não existe uma emoção anexada a um evento. Uma emoção é uma interpretação que eu tenho de um evento. Um evento é um evento, uma traição é uma traição. Você pode pensar numa coisa horrível. Por exemplo, minha mãe morreu. Exemplo, minha mãe não morreu, mas vamos dar esse exemplo, tá? Pô, porque se a minha mãe morrer, eu vou ficar muito triste. Porque na minha sociedade, na minha cultura, a gente fica triste quando pessoas queridas morrem. Sim. Mas a morte da minha mãe é um evento. Porque existe determinadas culturas que quando uma pessoa morre, eles celebram, eles fazem festa. É considerado um evento positivo. México, isso ainda rola até hoje. Né? Sim. Por quê? Porque a interpretação daquele evento é outra. Então, o evento é um evento, é uma coisa que acontece. O quanto isso vai gerar consequências emocionais ou psicopatologias depende da interpretação que eu dou para um evento. Se um evento lá atrás é interpretado como algo profundamente negativo e eu venho trazendo isso comigo até hoje, isso está invadindo o meu presente, o que eu tenho de fazer não é esquecer que aconteceu, porque isso vai, essa consequência emocional vai continuar comigo. Sim. Eu preciso ressignificar. Então, olhar para aquele evento como algo que ele foi. Uma experiência de aprendizado importante para fazer de mim uma pessoa mais madura, deixando o passado ser passado e usando dessa experiência para construir um presente mais saudável que eu mereça. Então, esquecer não é terapêutico. Não. Ressignificar é terapêutico. Então aí, Thiago... Não vai esquecer, não. Ou você vai continuar sendo corno, ou você tá sendo namorada aí, então... Ninguém quer esquecer uma traição. O que a gente quer é lidar bem, entende? É ver isso como se fosse um fato como qualquer outro, né? A gente não quer ter a emoção disso. Na verdade, é o que acontece. Temos da Kelly. Ela colocou comer cebola. Tipo, que porra de pergunta é essa? Cebola. Eu acho que eu vou tentar entender o que ela escreveu aqui, tá? As pessoas, elas podem estar sentindo sabores com outra coisa, comendo uma cebola ali mesmo. Acho que a Amanda me falou quando pesquisou vocês. Um vídeo. Inclusive, havia um vídeo, tipo, tá comendo uma torta de limão e tá mordendo, tipo, uma cebola, assim. É um alho. Como que é essas sensações também, gente? Um dos fenômenos da hipnose... Respondendo a Kelly, comer cebola. Porra, Kelly. Não faz sentido a pergunta dela, porque é meio clássico o hipnólogo fazer da pessoa comer uma cebola achando que é uma maçã. Eu não gosto muito de fazer isso, devo ter feito acho que uma vez na minha vida, porque a pessoa pode ter uma alergia, sabe? Ela pode ter lá, sei lá, eu não gosto de dar coisa pra pessoa comer. Eu fiz uma vez no programa, não faço mais. Mas faz sentido a tal da alucinação. A hipnose, um dos fenômenos é alucinar. E você pode alucinar vendo coisas diferentes, ouvindo o que não está aqui, ou sentindo algo.
Então, o sentir, sabe? O gosto. Realmente, a pessoa come. Eu já vi coisas, assim, incríveis. Um pedaço de madeira, assim, na sacanagem. E coisas bizarras também, sabe? Como efeito. Eu nem vou falar aqui pra não dar ideia pros loucos. Mas são fenômenos naturais, na verdade. É impressionante você ver no palco, por exemplo, uma amnésia, uma pessoa esquece um nome, mas faz parte da nossa experiência a amnésia, né? Você fala assim, como é que é o nome daquele ator que ganhou o Oscar, que fez aquele filme no ano passado? Tá na ponta da língua. Então, essa experiência é normal. Então, uma pessoa no palco, eu consigo induzi-la a uma experiência que ela conhece. Como levando isso para o próprio nome ou para esquecer o número. Alucinação também é. A gente alucina também. Talvez você se lembre de um dia que você estava sozinho no quarto, escuro, vendo um filme de terror, sendo sugestionada por aquelas sugestões do filme, morrendo de medo, e de repente você olha para a janela, você vê um vulto na janela e você pula da cadeira. Essa sou eu. E você alucinou, porque você estava sendo sugestionada por aquela experiência. Esse fenômeno é natural, é a forma como o nosso cérebro interpreta e prediz as coisas. De certa forma, até o fenômeno mais complexo que existe de hipnose de palco, que a gente diz que é o mais complexo, é a chamada alucinação negativa. A alucinação negativa é assim, eu hipnotizo você e falo, a Mona não tá aqui, ela tá do teu lado. Mas aí... Não vejo ela. Você fala, cadê a Mona? Não sei, foi embora, cadê? Não sei, e ela tá do teu lado. Isso a gente faz como brincadeira no palco. Até esse que é o fenômeno mais complexo do palco, a gente faz naturalmente. Tem pessoas que são muito boas de alucinação negativa. Eu brinco com meus alunos, por exemplo, os maridos. Eles são ótimos de alucinação negativa. Porque você fala assim, cadê? Ele pergunta, cadê a chave do carro? Você fala, tá em cima da mesa da sala. E aí ele fala, mas eu já olhei, não tá lá. E você vai lá e pega e a chave tá lá. Tá todo momento. E é isso. Os maridos são excelentes. E é verdade, ele passou o olho 3 vezes, mas ele está tão sugestionado pela ideia de que, pela sugestão de que ele não está achando, que ele passa o olho e não enxerga, e não vê. E quem é muito bom com isso são as pessoas como eu, que usam óculos. Porque... Quem usa óculos sabe bem dessa experiência, porque assim, você procura os óculos com ele na cara. E de repente, ou entra no banho com ele no rosto. E de repente você tá desesperado, cadê meus óculos? Gente, quem usa óculos sabe, ele tá na cara. Não tem como não enxergar. Como é que você fica procurando desesperadamente uma coisa que tá na cara, que você tá enxergando? Mas você tá tão sugestionado para onde tá que eu perdi, que você perde a capacidade de interpretar o que você tá enxergando. Então, são fenômenos naturais, que a gente só reproduz coisas que são normais pra gente no palco. Esses dias eu tava procurando meu celular com o flash da lanterna do meu celular. Isso rolou já. Você tava completamente hipnotizado. Mais uma, da Mona Lisa. Estou chorando. Meu marido ronca demais. Caralho. Meu marido ronca demais. A hipnose pode ajudar? Certamente. Ai, vamos então marcar já uma sessão. Não entendi. Certamente. No momento que ela aprender a se auto-hipnotizar para dormir antes dele... Cara, é óbvio. Pra isso. É óbvio. Maravilhoso. Busca aí a auto-hipnose para dormir bem. É isso. Fácil. E a última... Consigo hipnotizar alguém pra fazer um pix na minha conta? Consegue. Óbvio. It's possible, é possível. É possível. E fazem isso o tempo todo, né? Você entra num flow, num fluxo de sugestão. Ontem mesmo me ligaram, olha, aqui é da Americanas e foi dado aqui uma compra de 800, né? 800 reais não, aqui é do Nubank, 800 reais caiu na sua conta, saiu em débito, tá no cartão ainda. Você fez alguma compra ontem? Eu falei, não, né? Então, assim, você deixou seu cartão em algum lugar, tipo Mercado Livre? Eu falei, claro, eu deixei. Então, a sua conta tá vulnerável, né? E acabou de cair 1.500 num outro estabelecimento. Eu falei, meu Deus, o que eu faço? Ele falou, não, entra agora na sua conta que eu te ajudo. Eu falei, ok. Entrei na conta, clica aqui, faz isso, faz tudo. É óbvio que eu sei que é truque. Eu não tenho nem conta no Nubank. Quando eu pergunto o seu nome, eu falei Felipe, ela me confirmou. Perfeito. Isso é o Felipe. E eu queria ver até onde essa pessoa ia. E ela foi, olha, clica aqui, clica ali. Ela me ligou, levou até o limite. Eu só imaginando, porque eu não tava com o aplicativo. Ela, você tá vendo aí o limite? Eu tô vendo. A barrinha onde tá? Eu falei, no meio. Ela falou, então coloca tudo pra cima.
para aumentar o limite. Então, assim, isto não pode ser também uma hipnose? Claro que pode. Mas o fundamento disso não é reloginho, olha para mim que eu vou te hipnotizar. O fundamento é ela dar algumas instruções para gerar autoridade, e ela fez isso antes. Ela disse para mim, olha, quando a gente terminar a ligação, mude todas as suas senhas em Mercado Livre, em tudo, porque pode estar vulnerável o seu cartão. Ela começou a me ajudar a me livrar desse problema, entende? Olha, é importante que você não passe mais cartão em posto de gasolina, porque eles podem clonar. Então, antes ela me colocou várias ajudas para gerar o quê? Uma autoridade, um engajamento e falar, a pessoa está querendo me ajudar. E nisso eu vou passo a passo, até o momento que eu vou fazer ou um Pix, ou uma transferência, ou um empréstimo, sei lá o que vai acontecer. Entende? Então, assim, acontece hipnose quando tem sugestão, quando tem engajamento, quando tem autoridade. Não é necessário um hipnólogo na sua frente. Sim. Entende? Olha que história boa. Há menos de uma semana, minha excelentíssima sogra, Dona Tânia, um beijo pra Dona Tânia, inclusive, mandou uma mensagem pra ti, né? Acho que alguém pegou um número, colocou a foto da... Mandaram mensagem pra minha mãe pedindo dinheiro, gente. Coitado desse golpista, falando que era eu que tava pedindo. Tipo, mas ela chegou a ligar pra, tipo, filha, é você foi, mesmo? O que confirmou. tá acontecendo? Tipo, então... Sabe o que é o pior? Que hoje já é possível ligar pra sua mãe em vídeo, com o seu rosto. né? Essa é Fala, a questão. mamãe, sou eu. Vou te mandar uma mensagem. A sua mãe fala, tá bom, filha. IA faz isso. E já estão fazendo, viu? Sim, Clona sim. vídeo, faz uma ligação em vídeo, a pessoa fala. Uma técnica que estão usando, isso não tem nada a ver com o nosso papo, mas é interessante, é para as pessoas de confiança você ter tipo uma palavra-chave, sabe? É um jeito de você burlar um pouquinho isso, sabe? Quando Sim. acontece algo do tipo, sequestro, dinheiro pedindo... Qual é a palavra-chave, entende? Porque com IA... Tá perigoso o negócio. A gente tá chegando no nosso final, mas eu queria fazer mais uma pergunta pra vocês, técnica também. Tá. Claro que vocês formam muitos terapeutas. Sim. Mas nem sempre a pessoa ela tá buscando pra fazer uma terapia. Às vezes ela quer buscar, sei lá, um empreendedor. Sim. Como que, num contexto geral, assim, pode realmente ajudar essas pessoas? Tanto um empreendedor ou, sei lá, nosso podcast. Como que a gente pode tentar usar a hipnose pra melhorar tipo, o que a gente faz? Então, coisas assim. Todo mundo realmente pode até fazer um curso também de hipnose sem pensar na ideia de ser terapeuta? Sem dúvida. Deveria. Deveriam. Duas coisas deveriam ensinar no jardim de infância, sabe? É hipnose, ou seja, como lidar, como compreender a mente humana, e nutrição. A gente tem que aprender a se nutrir, comer decente. Falou né? vegano. Falei o vegano, É verdade. ativista pela boa nutrição. Vai lá, Colela. Destile o seu conhecimento. É bem isso, hipnose é sobre comunicação. E o tempo todo, em qualquer atividade, a gente está se comunicando. E é sobre uma comunicação em níveis mais sutis. É sobre influência, é sobre persuasão, é sobre gerar autoridade, é sobre você se conhecer melhor, é sobre você conhecer melhor como a sua mente funciona. Quando você sabe sobre hipnose, você não sabe só hipnotizar uma outra pessoa ou eventualmente fazer uma terapia. A gente tem uma máxima da hipnose que diz que toda hipnose é uma auto-hipnose. Então, quando a gente conhece sobre como a mente do outro funciona, a gente também conhece como a nossa mente funciona. Então, uma das ferramentas de desenvolvimento humano mais poderosa, aliás, a mais poderosa que eu conheço, trabalhando há mais de 20 anos com desenvolvimento humano, é a auto-hipnose. Que é a capacidade de eu conhecer os meus processos internos, os meus processos mentais, identificar aquilo que não está funcionando como deveria ou como eu gostaria para que eu fosse uma versão melhor de mim mesmo e virar certas chaves a partir dessas ferramentas, esses recursos que são extremamente poderosos. Então eu não consigo imaginar, por exemplo, uma profissão, uma carreira, um tipo de trabalho em que isso não possa ser útil. Desde as áreas mais óbvias, como um profissional de saúde, seja um médico, seja um fisioterapeuta, seja um psicólogo, um enfermeiro, até pessoas que trabalham com influência, persuasão, comunicação, como líderes, como advogados, como gestores, até qualquer tipo de pessoa que ela precise se aperfeiçoar. Se melhorar, lidar com suas próprias dificuldades, lidar com suas próprias emoções, né? E se desenvolver. Então, isso é tão legal que eu até tenho, por exemplo, um projeto, que é um projeto de autoterapia, que é de dar ferramentas
para as pessoas para que elas trabalhem as suas questões emocionais. E isso é possível porque nós temos esses recursos. Claro que muitas vezes a gente precisa do apoio, da ajuda de um profissional, da ajuda de uma terapeuta, mas outras vezes a gente só precisa aprender como fazer isso e conhecer melhor como a nossa mente funciona. Então há caminhos para isso. Então a hipnose ou a auto-hipnose é, sem dúvida nenhuma, um caminho de autoconhecimento, de autodesenvolvimento e, em muitas situações, até de autorresolução. Eu acho que é obrigatório, como ele diz. Nós temos alguns médicos que utilizam a hipnose, por exemplo, para controle da dor, quando ele vê que precisa de algo que não seja técnico no ramo dele, mas tem que entrar, por exemplo, numa questão mais subjetiva. Ele usa. A gente tem alunos, por exemplo, advogados que utilizam a hipnose para uma comunicação mais persuasiva. A gente tem alunos empreendedores, né, que usam nas suas empresas para conversar com o time, para influenciar seu time, sua equipe. Podcasters. Então, podcasters. Desde palhaços que fazem trabalhos em hospitais, que já passaram pela gente, passando por advogados, empreendedores, médicos, psicólogos, professores. Imagina um professor, o estrago que pode fazer na mente de uma criança, sendo a autoridade máxima daquele recinto, quando fala, você é burro, você não sabe, ou quando expõe a pessoa ao ridículo. E o professor, muitas vezes, ele é muito bom na matéria dele, matemática, português, etc. Mas ele não compreende como ele está sendo um agente de transformação. Entende? Às vezes uma palavra de um professor. Eu mesmo fiquei travado no inglês por quase 10 anos por conta de uma professora que falou bem assim para mim, você nunca vai aprender inglês. Eu me lembro do nome, onde eu estava e quantos anos eu tinha. Hoje você fala inglês? Hoje eu falo. Manda um recado pra essa professora aí. Okay, so it's a pleasure sending you to hell. So go fuck yourself for what you've done with me when I was only 10 years old. Okay, it's for you and you know it's you. You know it's you. É dessa forma que eu acho que a gente vai terminar, Brother, né? cara. Perfeito. Tudo Will, eu sabia, aquilo vinha na minha cabeça, cara. A professora que foi, você não. Então o professor, ele é um grande hipnólogo e às vezes não tá sacando. Então todos os nossos alunos, eles têm essa noção, essa técnica, e vocês, quem sabe, não serão nossos alunos em breve, né? Para serem melhores comunicadores. Que eu tenho muita curiosidade para conhecer mais e ir mais a fundo. E agora que vocês vieram aqui ainda, assim, como a Elô faz. Um macaquinho assim dentro da cabeça faz assim. Que demais, gente. Nosso editor fala inglês aí? Se vira pra traduzir isso aí depois, hein? Não. Se vira pra colocar. Se vira nesse corte aí. Pra não dar problema esse troço aqui. Mano, que podcast hoje, Você hein? viu? Eu falei pra você que ia ser demais. E foi. Gente, muito obrigado. De verdade mesmo. A gente gostaria que vocês deixassem as redes sociais de vocês também. Uma última mensagenzinha também pra galera que tá assistindo a gente. Tem mais perguntas aí também, gente? A última mensagenzinha, as redes sociais de vocês também, pra gente fazer nosso encerramento. Bom, eu quero agradecer pelo Obrigado, convite, gente. foi uma honra, foi muito legal. E eu espero que, acho que alguma mensagem importante, é muito comum que as pessoas tenham ceticismo, que elas, né, tenham dúvidas sobre o que a gente funciona, porque tem essa imagem mítica de que a hipnose é uma coisa sobrenatural, sobre controle de mente, mas na verdade é sobre como a gente é sobre como a nossa mente funciona, é sobre os nossos recursos. Então, essencialmente, a hipnose, ela é uma estratégia muito poderosa de autoconhecimento e de compreensão de como acessar os recursos que nós temos para nos tornar versões melhores da gente mesmo. A pior imagem que eu consigo conceber de mim mesmo é me imaginar no fim da minha vida, tipo, sei lá, aos 90 anos, olhando para trás e perguntando para mim mesmo, valeu a pena as coisas que eu fiz, os rumos que eu trilhei, as escolhas que eu fiz? E respondendo para mim mesmo, não. Não valeu. Não valeu porque eu tive medo, não valeu porque eu tinha restrições, não valeu porque eu era inseguro, não valeu porque eu não dei os passos que eu poderia ter dado. E agora eu não tenho mais tempo. Então, de certa forma, entre acertos e erros, entre trancos e barrancos, a minha vida tem sido uma tentativa de evitar com que essa imagem se torne uma realidade. E a hipnose é a ferramenta mais interessante, mais poderosa que eu descobri nesses anos todos, para acessar os recursos que eu tenho para me tornar
quem eu quero, quem eu mereço, quem eu posso me tornar numa versão melhor de mim mesmo. Então eu acho que esses papos são legais, e é esse talvez o recado final, para abrir um pouquinho a mente, para assim, a gente pode muito mais do que espera, né? O poder é seu, como é o nome do livro dele. E a hipnose é sobre essa autodescoberta, é sobre descobrir o quão grande é o nosso poder. Se a gente pode comer uma cebola pensando que é uma maçã, imagina o que a gente não pode fazer com uma depressão, com uma ansiedade, com um medo, com uma insegurança, com um senso de inadequação. Então, encontrar os nossos recursos, eu acho que é o grande caminho aí que a hipnose nos ensina. Então, obrigado pela conversa, que foi muito legal. A gente que agradece. Minhas redes sociais, o pessoal me acha pelo meu sobrenome, Baltresca. Tô no Insta, no YouTube, tem um canal aí bem legal que é O Hipnólogo, tá com quase 600 mil inscritos, só sobre hipnose. Deixa eu falar a minha que eu não falei, é Fernando Colella, com verdade. 2 L's no final, né? E tem a Bravo, né? E tem a Bravo também, quem Que é o quiser instituto saber. de vocês, né? Bravo Hipnose. Que é também. Bravo Hipnose, mas entrando em contato com a gente direciona lá, Isso. né? E uma frase final, bem sucinto, seria... ou uma bomba vai explodir, ou tem pode Isso também, eu aprendi em PNL que isso também atrapalha o ambiente, né? O ambiente atrapalha ou ajuda, depende de como você... Sim, reage, né? Por exemplo, agora a gente reagiu com bom humor. Ajudou. A frase, isso foi um tempo de né, suspense. A frase seria: não é porque você não sabe como que não dá para ser feito. Né? Então, muitas vezes a gente fala, pô, isso é impossível. Não, a gente apenas não sabe como, a gente não sabe o caminho. Entende? E sim, sempre existe uma forma. Acredito que o poder está dentro da gente, o poder é seu. E bora colocar a mente para trabalhar. Obrigado, viu? Foi muito legal estar com vocês aqui. Bom que vocês Que gostaram. bom. Nossa, a gente que agradece. Estou muito feliz por esse bate-papo aqui, que foi demais. E se você tá até o final aqui, qual que a gente tá? Na escala? Até o final aqui, já siga nossas redes sociais. Nova Todos? Ideia Cast. Tamo Em tudo. todas as redes, gente. Tamo Kawaii, até no Kawaii a gente tá, hein? Tá monetizando o nosso Kawaii já, hein? do nada. Pessoal, sigam também o Fernando e o Baltresca. Todas as redes sociais deles. E, de novo, obrigado, gente. Obrigado, pessoal. Obrigado, gente. Valeu, Até a gente. próxima. Valeu. Até mais. Tchau.